Prontinho, Eric, o momento é todo teu. O momento é nosso, Alan. Boa noite a todo mundo. Muito bom rever algumas caras aqui, novas caras. Como é que vocês estão? Se puder abrir a câmera aí para ajudar uma ou duas pessoas. Fico meio paranoico aqui olhando para essas fotinhas. Aí, Infelizmente, minha câmera Lara. não liga. Tudo bom, Lara? Tudo bom? Boa noite. Esse aqui é meu irmão, Prazer. Vendo aí. Henrique. Dá oi pro pessoal. Oi. E aí, meu camarada? Muito bom. Olha o Bruno aí. Fernando. Boa noite, gente. Agradeço demais a presença de todo mundo, assim, aceitando essa proposta arriscada da gestalterapia. Olha aí, Yáscara. Beleza, Yáscara? Olha só. Vamos recomeçar, né? Ó, Daniele. Tudo bom, Daniele? Gente, muito obrigado pela presença. Débora, obrigado por abrir a câmera. Alícia. Essa é uma nova proposta de pensar gestalterapia. Assim, a gente já tinha um grupo de estudo sobre os livros tradicionais do Gestalt Therapy, que é o de 1951. Foi traduzido, de uma tradução bem ruim, mas que a gente aproveita muito os primeiros capítulos, principalmente, que é da cronologia da gestalterapia. Mas pensando nos estudos e pensando nas discussões que nós tivemos, né, e de alguns problemas conceituais que a gestalterapia ainda passa no Brasil, eu pensei, né, junto com vocês, para que a gente possa renovar e repensar essa ideia de Gestalt de uma maneira mais nordestina, uma maneira mais ética, de uma maneira mais rebuscada na fonologia mais marginal, para quebrar os parâmetros da fonologia tradicional, que se resume a Russell e Heidegger. Mas, principalmente, pegando esses dois autores para entender qual é a principal questão deles sobre a gestalterapia, porque não é a quebra do eurocentrismo não é apenas destruir ou aniquilar ou simplesmente sair da Europa, né? Porque a Europa também pode trazer coisas boas, mas principalmente agregar o que nós podemos assimilar para construir uma coisa mais marginal. Fala, Lilian. Eu apertei sem querer, desculpa. Que eu tô ajeitando um negócio aqui no celular. Boa noite, Lilian. Muito Boa bom. É noite. isso mesmo. São as intencionalidades, é o campo reverberando. Então, aqui a proposta é a seguinte, gente. É que a gente crie nosso espaço gestáltico. Nós conseguimos estudar a gestalterapia por nós e criar a nossa gestalterapia com novas ideias, novos cursos, novos temas e escrever. Certo? Então, eu peço que eu vou começar a dar alguns temas e alguns tópicos iniciais para quem está chegando, para quem quer retomar, mas eu peço que vocês abram as câmeras e abram os microfones na hora que quiserem, para que a gente possa construir juntas e juntos, nesse sentido, para que a gente consiga construir de uma maneira gestáltica, né? E quando eu falo de maneira gestáltica, é na principal frase que eu sempre falo da gestalterapia, do Gestalt Therapy, no 1951, que é: a experiência acontece entre o organismo e o ambiente, na fronteira de contato. E aí eu começo já falando o seguinte, que não há experiência dentro do organismo. Não há experiência fora uma mentalidade organísmica. A experiência, para a gestalterapia, e esse é o ponto de vista principal que eu quero abordar aqui, é que ela acontece entre.
entre o organismo e o ambiente. Por isso que nós vamos começar hoje a falar das bases fenomenológicas, porque essa base da fenomenologia, também uma parte esquecida na Gestalt, que é o pragmatismo de John Dewey, que é uma experiência anti-empirista, mas justamente colocando a ciência como uma observação de uma relação, em que John Dewey coloca a experiência dialética, né, dialógica. Então, a gente vai pensar nesses moldes, nesses tópicos, que foi colocado no cronograma, para uma gestalterapia relacional. Certo? Então, assim, quebrem o gelo na hora que quiserem, tentem conversar o que incomodar vocês, o que atingir vocês, colocar a afecção para fora para que a gente possa trabalhar em cima, principalmente da afecção para além da teoria. A teoria ela vai servir apenas, mas de uma importância extrema, para que a gente possa atualizar o nosso ver do agora. Então, deixa o corpo de vocês falarem alguma coisa também. Abram, né? Assim, é claro que a gente pensa nesse modelo que é fantástico online, mas sempre pensando de uma maneira de a gente ficar juntos. Nesse sentido de afetar mais ainda, assim, olhando na cara do outro, olhando para o corpo, olhando para o que se movimenta. E só assim perceber o que está sendo desviado. Certo? Então vamos criar. Beleza? Estão tranquilos? Querem falar alguma coisa? Antes de a gente começar a pensar? Gestalterapia. Olha só. Enquanto vocês ainda estão tímidas e tímidos, nós vamos pensar o seguinte. Esses textos que eu já coloquei para vocês, desse livro aqui, que é um livro que eu sempre retomo, sempre releio, sempre estou... Ele, para mim, ele é até mais importante do que o próprio Gestalterapia, justamente por isso, né? Porque o Gestalterapia ele vai surgir a partir de ideias fenomenológicas e a partir das ideias pragmatistas de John Dewey. Porém, ele não retoma os conceitos básicos da fenomenologia, não retoma os conceitos básicos do pragmatismo. Esse livro vai retomar. Então, vamos pensar o seguinte. Olha só, a gestalterapia vai falar na sua primeira frase do livro, que é a experiência, ela acontece entre o organismo e o ambiente, na fronteira de contato, em sua superfície, que seria a pele. Erison, obrigado, Erison. Valeu. Obrigado, Kathleen. Isso significa uma coisa muito importante. Isso é uma quebra do cientificismo moderno, que foi criado a partir de uma coisa chamada livre-arbítrio. A nossa estrutura aqui desse grupo de estudo vai ser, basicamente, tentar quebrar ao máximo essa estrutura de eu e de subjetividade que foi criada a partir de uma ideia cristã, uma ideia medieval. Os textos que queremos estudar estão todos nesse livro. Não estão todos nesse livro, Débora. Esse livro, na verdade... Beleza, camarada, não se preocupe. Tranquilo. Olha, Débora, esse livro, na verdade, ele é o livro base. É o base da base. Só que a ideia é que a gente leia muito mais do que ele. Por quê? Por que esse livro é base, né? Porque ele vai trazer o Franz Betano e o Russell, basicamente. E vai tentar fazer uma genealogia, ou seja, retomar as bases fenomenológicas do gestalterapia. Uma coisa que o gestalterapia não faz. O gestalterapia ele é bem pragmático nesse sentido. Ele olha... Pega uma água colorida.
Kathleen, quando não entender, para tudo para que a gente possa... Olha só, gente, aqui não pode ser uma aula, certo? A gente vai ter que conversar. Se tiver alguma coisa assim que não estão entendendo, vamos conversar, porque a fonologia é uma ciência difícil. Ela não é difícil porque propositalmente é difícil, ou porque só algumas pessoas estão iluminadas para entender a fonologia, não é isso, né? É que nós estamos acostumados a um tipo de ciência, a ciência moderna. É um tipo de ciência que, desde criança, é nos colocado como uma coisa certa, né? É nos provocado a tirar nossa espontaneidade, a tirar nossa criatividade, a tolher tudo que a gente tem como ato. O que isso significa? É que você não pode ser desvelada, ou desvelado, ou desvelade. Você não pode. Você não pode agir como fenômeno. E a primeira coisa que você tem que entender é que fenômeno é aquilo que aparece. Fenômeno é aquilo que aparece como aparece. Por isso que a gente fala de uma redução fenomenológica. Reduzir, apesar dessa palavra ter um peso pejorativo, né? Reduzir uma coisa a ela mesma, é um ato de voltar às coisas mesmas sem transcendê-las. Porque o que é que a gente aprende assim desde criança? É que em todas as coisas que existem, nós temos que transcendê-las antes de aparecê-las. Transcender significa ir além do que se é. O estudo da transcendentariedade, ela se dá o nome de metafísica. Metafísica. Metafísica é o estudo dos signos que medeiam a nossa relação com o mundo. A metafísica, ela substancializa a realidade. Por exemplo, a ideia de um eu, que sou Eric, sou professor, sou psicólogo, sou gestalterapeuta, moro em Garanhuns, tenho 33 anos. Isso é uma substancialidade, é uma sedimentação de quem eu posso ser, ou seja, é um nivelamento sobre a minha condição de ser. Isso é metafísica. A fenomenologia, ela não está para criticar a metafísica no sentido de dizer que é uma ciência errada ou que não tem uma utilidade científica, nem humana, nem ecológica, enfim. Ela é extremamente importante, até para que a gente possa falar de fenomenologia. Porém, a gente tem que saber que metafisicamente e transcendentemente a gente barra a experiência no que ela se apresenta. Então seria uma forma de metafísica pensar a própria realidade, exatamente. Pensar a realidade é diferente de racionalizar a realidade. A razão, a racionalização é colocar premissas sobre a realidade antes de vivê-la. Por isso que a fenomenologia é um método, é uma posição sobre o mundo que se confunde com a vida. Não há como eu ser fenomenólogo na clínica ou na universidade e não ser na vida. Porque é uma posição.
É uma posição ética. Não que eu vou estar sempre me colocando numa posição fenomenológica para entender as coisas, as relações e sempre estar pensando nisso. Não é isso. Mas é entender que nas relações eu sempre coloco uma substância antes do que ela é. Mas por que a gente faz isso? Bom, existe um camarada chamado Descartes, em seu livro, um dos livros mais importantes dele, é o Meditações Cartesianas. Não, desculpa. Meditações Metafísicas, né? Em que ele vai falar que nós, para lidarmos com a realidade, nós temos que duvidar de tudo. Nós temos que duvidar que eu estou olhando para uma tela, duvidar de quem eu sou realmente para que eu estou falando, duvidar de tudo que é dado como verdade. Por que temos duvidar de tudo? Porque nossos sentidos nos enganam. Isso é uma pergunta excelente, é ótimo isso. E aí vamos lá. O que é meditações? O que Descartes vai falar, né? O método científico é que para antes de a gente viver a experiência, nós colocamos alguns elementos para testagem, para que essa dúvida se exima. Por exemplo, Alice, o que é isso aqui? O que é isso? Uhum. Um vinho? Certo. E Ascra, o que é isso aqui? Não Não sei. sabe. Não Parece sabe. um vinho que tá numa taça, mas pode ser Coca-Cola, café, não sei. Ótimo, excelente. Lara, o que é isso aqui? É uma taça. Bom, Descartes vai falar que a gente tem que duvidar, porque é óbvio que a primeira pergunta que eu fiz, a primeira pessoa que eu perguntei foi a Alice. E para a Alice era óbvio que era um vinho. Isso quebra significativamente quando, em outra posição temporal, Yaskra fala, não sei o que é. Porque pode ser tanta coisa que não dá para abarcar. Não é que a Alice está errada ou Yaskra está errada. É porque é outra temporalidade. E aí Lara vem com outra coisa, além de Yaskra e além de Alice. Por quê? Porque Lara não é simplesmente outra pessoa. Ela é outro tempo. E por isso Descartes vai falar que nossos sentidos enganam. Por que eles enganam? Porque nós estamos certos a toda hora, a cada segundo do que nós estamos fazendo. Por uma questão egóica de achar que nossa percepção tem o dom da realidade. Não temos. Entendeu, Alicia? Deu para responder a pergunta? Porque Eric, professor, gestalterapeuta, fenomenólogo de 33 anos, é uma conceituação cronológica e fixa. Um apreciador de vinhos, então é óbvio que é vinho. Né? As artes visuais estão aí para provar isso, exato. Né? Inclusive, assim, Erison e Fernando trouxeram duas coisas muito importantes, assim, que é, bom, Eric é apreciador de vinho e tem 33 anos, né? Sempre ele é apreciador de vinho. Eu posso dizer assim, eu sou apreciador de vinho. Eric é uma pessoa que é apreciador de vinho. Tá, mas quando ele está cozinhando, ele está fazendo um purê de batata, ele não está sendo apreciador de vinho. Ele está sendo outra coisa. As artes visuais, as artes em geral, elas trazem uma coisa que é, tá, olha só,
quando eu me emociono com uma arte, quando eu sou atravessado de uma catarse pela arte, isso significa que alguma temporalidade histórica, não só horizontal, como diria Heidegger, e isso eu já estou pulando, né, assim, mas para que a gente pense a fenomenologia para além de Heidegger, porque Heidegger vai falar de um horizonte histórico. E de uma coisa que me incomoda muito em Heidegger, que é falar que só existe história no ser aí. Será? Será que só existe história no ser aí? E aí as pessoas que falam que só existe história no ser aí argumentam metafisicamente, dizendo que só há história no ser aí porque quem inventou a história foi a linguagem. A linguagem só existe no homem ainda, né? Ainda fala uma ideia de homem. Fala, Kathleen. Professor, dá uma breve explicação, se possível, do que seria esse ser aí. Eu lembro que eu vi no ensino médio, mas não estou lembrando o que é. Ser aí é uma palavra que Heidegger cunhou para quebrar a dicotomia entre o modernismo científico objetivo e as ciências mentalistas psicológicas solipsistas. Isso quer dizer. Bom, para eu responder a sua pergunta, eu vou começar a fazer uma historicidade sobre as bases da gestalterapia, fenomenologicamente falando. Porque quando Descartes ele vai falar que a gente duvida de tudo, a gente tem que duvidar dos nossos sentidos, a gente tem que duvidar do que a gente vê, a gente duvida do que a gente sente, a gente duvida do que a gente bebe, a gente duvida das pessoas que estão conosco. Bom, a gente tem que duvidar de tudo, porque a dúvida é que vai nos mover. E ele estava fazendo um bom trabalho fenomenológico, porque a fenomenologia é pura dúvida. É dúvida. A gente tem que duvidar, a gente tem que quebrar o que a gente acha que é certo. Ou paranoico, exatamente. Né? E aí, como é que a gente não é paranoico? Né? Assim, o que na nossa vida não é paranoia? Mas, enfim. Até as nossas principais intuições podem ser uma paranoia. Né? Mas, enfim. Eu bebo rápido, eu adoro. Mas, enfim. Oi, Lilian, pode dizer. Por que as nossas principais intuições podem ser paranoicas? Falou intuição, me mexe comigo. O que é paranoia, né, Lilian? Paranoia é quando você está com alguns pensamentos delirantes sobre alguma realidade que você acha como certa. O que é delírio, né? Delírio é quando você fica pensando numa realidade que não está acontecendo agora, basicamente, né? Sim, mas uma intuição pode ser que seja dessa forma? Pode. É, né? Intuição no sentido de pensamento, porque quando a gente fala de intuição, de atos intuitivos na fenomenologia, a gente não fala em pensamentos. Atos intuitivos são puros atos que antecipam o futuro. Intuição é uma predição do futuro, Lara. É um pensamento construído para que eu lide com um futuro que pode acontecer, pode vir a acontecer. Mas na clínica não é isso, né? Intuição. Na clínica, como ato, sim, também é. E como é que a gente diferencia isso do instinto? Instinto. Por exemplo, assim, não sei se eu tô fazendo pergunta besta, gente, mas aí vai porque eu realmente fiquei na dúvida. Eu tava lendo esse capítulo e aí ele tava falando dessa questão da predição, né? Você antevê o que vai acontecer, no caso. Né? Aí ele usou o exemplo da pessoa que vai prever que tá no meio de uma situação perigosa, né? E aí eu pensei quando você tá no meio de uma multidão e você se sente observado. E aí você olha ao redor e realmente tem alguém te olhando. Né? Isso aí é um
é sobrevivência, porque você precisa saber onde é que você está sendo observado, porque caso seja uma ameaça, você precisa se defender. Né? Então, até onde isso aí é intuição e até onde isso aí é instinto de sobrevivência. Muito bom exemplo, porque esse exemplo específico, Lara, não tem como diferenciar e dicotomizar e separar instinto de intuição. Porque imagina só esse teu exemplo, assim. Quando tu tá preocupada, se alguém tá olhando para ti, e tu olha ao redor e procura incessantemente, porque alguma coisa te diz que alguém tá te olhando, e tu acha alguém que tá te olhando. Esse encontro foi porque alguém estava te olhando ou porque tu estava procurando? Não se sabe. Não tem como saber. Eric, o instinto não seria assim algo mais impulsivo, né? Enquanto a intuição não seria algo assim que tu vai, como é que eu posso dizer, né? Tu vai ter um entendimento, tu vai ter uma apreensão daquilo, tu vai ter um insight sobre aquele lugar, por exemplo, tá? O exemplo que ela falou foi muito bom, né? Da multidão, e também no livro ele fala o exemplo da rua, né? Da rua escura, e acaba sendo sinistro, né? De sobrevivência, de fato, né? Mas eu acho que se difere aí. O instinto é um impulso que você não vai pensar. Na intuição você vai compreender, racionalizar aquilo bem e ter um insight sobre aquilo, não? Seria isso? Exatamente, Emanuel. Mas essa questão, assim, não tem como a gente separar, não tem como saber. Principalmente a gente que tem já a linguagem incrustada nas nossas vivências, né? Não se sabe se a gente está pensando naquilo e aquilo acontece, ou se aquilo acontece porque a gente pensou naquilo, ou se meu instinto de sobrevivência conseguiu olhar para alguma coisa que é um perigo. Muitas vezes na paranoia, a gente está com muito medo de alguma coisa que vem e se confunde com o instinto de sobrevivência. Será que essa paranoia também não é um instinto de sobrevivência? Só porque para outras pessoas não existe aquilo? Fala, Kathleen. Gente, uma vez aconteceu uma coisa comigo exatamente assim. Eu dou risada até hoje. Eu trabalhava numa pizzaria, aí eu tinha acabado de pegar a pizza, tava levando pra mesa. Aí eu pensei, já pensou se eu derrubasse essa pizza aqui, no meio do salão? Assim que eu terminei de pensar, a pizza caiu no meu pé. Maravilha, maravilha isso. Exemplo perfeito. Né? Tem uma cena em Matrix em que o Neo ele chega no oráculo, e o oráculo olha, né? Assim, olha primeiramente para a placa e diz assim: conhece a ti mesmo. E aí depois ela fala assim: cuidado com o vaso. E ele olha para o vaso, derruba o vaso e quebra. E aí ele pergunta assim: como é que você sabia que eu ia derrubar o vaso? Aí ela diz assim: a pergunta não é essa. A pergunta é: será que você derrubaria o vaso se eu não tivesse te dito isso? Não se sabe. Simplesmente não se sabe. O oráculo é isso. O oráculo é bem descartiano nesse sentido, é bem cartesiano. Assim, é sempre dúvida. Não tem como dizer que ela sabia sobre o vaso, mas ela falou sobre o vaso e ele derrubou. Não tem como dizer que foi por causa que ela perguntou ou se ela sabia sobre isso. Fala aí, Ascara. Mas tem algumas coisas que acontecem, do tipo assim, sei lá, algumas vezes eu penso assim, vou ali, aí deveria ter. Enfim, tipo, sabe quando você esquece uma coisa, mas alguma coisa te falou assim, volta ali e vai pegar aquilo, e aí você sai, sei lá. Sim. Aí eu fico assim, tá, não fazia sentido para mim ir lá, voltar lá no quarto. Mas tinha um negócio dentro de mim que dizia, vá, minha filha. E aí eu não teria esquecido aquilo, Uhum. sabe? Isso Sim, aí é o quê? Diz aí, isso. tu, É o que eu te pergunto. fenomenológico. É o que eu te pergunto. Tu acha que isso é o quê? Isso para mim é intuição. Isso para mim é Uhum. tipo, fica atenta ao Uhum. que tu pensa, porque o que tu pensa é importante.
Mas o que era esse objeto, por exemplo? Tá pensando em que objeto? Era a minha carteira de motorista, nesse caso Se tu específico. esquecesse a carteira de motorista, o que poderia acontecer? Poderia ser parado numa blitz. Isso é intuição ou instinto de sobrevivência? Não, mas olha só, eu saí sem a carteira de motorista, porque eu não voltei nesse caso. Aham. E aí eu ia para um local distante que poderia ter a, a blitz, né? De fato, poderia ter. Eu acho que o fato de eu querer voltar foi uma certa intuição, porque eu tinha tirado a carteira de motorista e tinha colocado na pochete, que geralmente a carteira de motorista está na minha carteira. Então, em algum lugar, eu sabia que a minha carteira de motorista não estava comigo. Tinha alguma memória disso, né, de que eu ia sair, mas não era uma memória que estava aqui, estava lá no fundo, né? Não estava aqui enquanto figura. Mas tinha ali uma memóriazinha dizendo: vá lá, que tem alguma coisa lá para você, que é importante. Uhum. Mas depois deu certo, porque aí, hoje em dia, tudo tem no celular, né? Eu consegui fazer o download lá do Perfeitamente. aplicativo e deu certo. E não fui parada em blitz, mas assim, esqueci a carteira. Então, a pergunta era se isso é intuição ou instinto de sobrevivência. Não acho, não consigo encaixar em nenhuma das duas, porque eu não tenho isso muito bem definido aqui dentro da minha cabeça. Mas eu diria que é isso, que em algum lugar dentro de mim eu sabia que tinha algo ali importante, mas que não estava em primeiro plano. Perfeito, perfeito. Olha só, eu acho que Daniela explicou um pouco assim essa tua ansiedade aqui, ó. Que é o pensamento ansioso pode ser visto como intuição, é um mecanismo de sobrevivência. A meu ver, deixa de ser um pensamento ansioso quando há um dado de realidade para confrontá-lo. Bom, quando a gente fala de instinto de sobrevivência, pode ser que a gente se depare com uma natureza humana. E radicalmente, para a fenomenologia, eu concordo muito com isso, é que não há natureza humana. Não existe uma natureza da qual eu, Yáscara, Daniele, Alícia, Lara, Débora, Mateus, nós estamos com uma coisa em comum. Temos uma coisa em comum que, que nos faz sermos humanos. Então, assim, instinto de sobrevivência, a gente sobrevive a quê? Será que a morte, sobreviver é lutar contra a morte, né? Será que a morte é a mesma coisa para mim, para Yáscara e para Daniele? Eu não estou falando isso de uma maneira racional. Eu estou falando de corpo mesmo. Eu acho que aí a gente pode considerar o conceito temporal do Kairos e como isso se aplica com a memória. Perfeito. Talvez isso não tenha acontecido tal qual você... Exatamente, Erison. Esse é o ponto. Daqui a pouco a gente vai para aí, mas é exatamente isso. Quem foi que levantou a mão? Kathleen? Pode falar, Kathleen. Duas coisas. Assim, às vezes é relacionado nessas questões de intuição ou de alguma memória. Eu acho que é realmente como se tivesse alguma coisa dentro da gente, mas o que eu acredito que tipo, essa alguma coisa dentro da gente, eu vejo muito assim, como realmente o funcionamento cerebral, programação genética, evolução da espécie. E a natureza humana eu vejo mais como uma evolução, algum tipo de evolução da espécie. Porque a gente tem comportamentos em comum e formas de ser, assim, de viver no mundo. Aí eu acredito como uma evolução, assim, que é junto, né, com a sociedade que a gente vive e tudo mais. E a forma que a gente precisa viver para sobreviver. E vai mudando conforme o tempo, né? E a espécie vai evoluindo, outras programações genéticas. E em relação a essa questão de duvidar de tudo, aí a fenomenologia
ela vai criticar ou vai, tipo, concordar com esse pensamento? Vai concordar radicalmente com esse pensamento. Radicalmente. Posto que não existe nada certo. Porém, assim, é muito complicado a gente falar que temos uma natureza humana. Posto que é o que Erison estava falando no Kairos, né? Nada se revela antes de revelar-se. Dito melhor, o ser só é sendo. O ser só é sendo. Ele não é antes nem depois. Isso significa que é impossível a gente definir uma natureza humana, um comportamento em que socialmente nós nos defrontamos com uma especificidade igual. O passado é uma ilusão. O passado cronológico, né? Estamos aqui falando de cronologia. Fala, Lara. Quer levantar a mão? Tinha, mas aí eu tava pensando aqui, depois o Edson falou assim, da questão do sentido da aranha, aí já deu assim, uma ajudada. É porque eu tava pensando também na questão da previdência, né? Porque, assim, no caso da Yáscara, se ela esquecesse a carteira de... É aquela questão, assim, de experiências anteriores que ficam no tempo, e aí, a partir dessas experiências, você aprende que existem certas coisas que você não pode esquecer. Porque, senão, vai ter risco, né? Tem risco de você ser preso no ambiente porque você não tem a carteira de motorista. Então, você precisa da carteira para poder não ser pego. Isso também, aí você... A partir da observação de exemplo, né? Você já viu outras pessoas esquecendo e você sabe que aquilo pode acontecer com você. Né? Aí eu fiquei pensando, rapaz, isso é eu acho que acho que umas coisas assim que vão se confundindo na realmente é que a gente vai pensando mais, sabe? Aí tem essa questão da intuição, essa questão do instinto. E agora eu fui e botei no meio esse negócio, a previdência, né? Você ficar prevendo. Mas depois eu pensei assim, não, realmente são semelhantes. São coisas que são semelhantes, né? E olha como é complicado, né? Assim, a gente sedimentar algum desses conceitos. Nenhum desses conceitos vai abarcar o fato de que Yasca simplesmente não levou o documento dela. Então, não importa se é instinto, ou se é intuição, ou se é previdência. Nenhuma dessas coisas que nós afirmamos como reais fez com que ela levasse o documento. Isso significa que ela não tem uma subjetividade. Entende o que eu quero dizer? É que simplesmente o que aconteceu foi temporalmente ela não levar a carteira e algo atravessar nela de uma maneira histórica, governamental, cultural, pessoal, em que ela lembre de que não levou a carteira. Então, se tem uma pessoa que acredita em subjetividade, você vai falar assim, então Yascara é uma pessoa que não leva a carteira de motorista para fora de casa. Aí eu vou falar, não, necessariamente. Ela não é. O ser aí de Yascara, ela não é nada. Lembrem-se, pensando nesse exemplo de Yascara, o ser aí de Yascara só é sendo. O que ele foi? O ser aí, ele foi que não levou a carteira para fora de casa. Simplesmente. Não é Yascara. Entende o que eu quero dizer? Inédita, exatamente, Erison. Fala, Kathleen. Não é algo que existe nela, exatamente. Esse pensamento fenomenológico também que é sempre, tipo, chegar à verdade, como Descartes queria, quer dizer, tem que passar tudo pelo crivo, acho que era o crivo da verdade, não sei como é que ele chamava, tinha até o Isso. conezinho, né? Aí afunilando tudo, todas as experiências, tudo que acontece no mundo, tudo que a gente vê, escuta,
até chegar à verdade daquilo. Perfeito. É isso mesmo. É isso, Kathleen. Com... Professor, mas assim, isso não acaba fazendo com que a gente não viva a experiência? Porque eu estou sempre querendo reduzir aquela experiência a uma racionalização dela? Pelo contrário. Exatamente isso, Kathleen. Olha só. A busca pela verdade, numa maneira metodológica científica cartesiana, ela é uma busca pela verdade predita. Isso significa que eu coloco hipóteses antes de eu conhecer a verdade. Na fenomenologia, ela fala justamente essa coisa do Kairos que Erison falou. Que a verdade, ela só acontece a cada segundo. Não existe uma verdade absoluta. Apesar disso parecer um paradoxo, mas isso significa que a Terra está girando, nossos átomos estão louquíssimos agora, esquentados, nossos neurônios estão se desgastando nessa tela de computador e nessa fenomenologia, na filosofia, e tudo o que era certo mudou. Teu corpo muda significativamente toda vez que você urina. E de 7 em 7 anos, tu trocas todas as tuas células. Como é que eu vou dizer uma verdade sobre ti, a não ser que seja uma verdade sobre o teu presente, presentificando? É um presente presentificando. Por isso que Heidegger vai falar de presença, que é o ser aí, ele é prenho de presença de um passado atravessando o seu presente em direção ao futuro. É só aí que existe o ser aí. E ele muda no microsegundo que passa da sua apresentação. Fala, Kathleen. Então, eu não sei, eu fico pensando, então a verdade não existe, porque se tudo que é verdade é presente, quando eu fechar a boca já não é mais presente, já é passado. Sim. Então, olha, não deixou doida não, pelo amor de Deus. A questão aqui é essa, deixar a galera doida. A proposta do grupo de estudo é a gente enlouquecer aqui junto e partir para o nosso próprio, nossa própria concentração de um exalém gestáltico. Fala, Erison. Ei, Eric, qual foi o cogumelo, hein? Isso, é o cogumelo gestáltico. É um cogumelo de exalém. Por isso, Fernando, que o Heidegger vai falar sobre uma fenomenologia heraclitiana. Lembra de Heráclito? Heráclito é o que fala assim: quando uma pessoa entra num rio 2 vezes, nem a pessoa é a mesma, nem o rio é o mesmo. Heráclito é o que fala que a única coisa permanente é a mudança. É a única coisa permanente. Fala, Erison. Perguntou como que eu posso definir uma pessoa no presente, de forma presente, né? E aí, me colocando no lugar de uma pessoa mais do senso comum, uma pessoa que não tá tendo essas discussões com a gente, e se eu disser que tu falou alguns segundos atrás, Eric, eu tô desgastando minha visão na frente do computador. E se eu disser agora, Eric, tu ainda tá desgastando a tua visão na frente do computador? Como que a compreensão de que, mesmo que eu tenha repetido o que está acontecendo, mesmo que tu ainda esteja, teoricamente, ainda gastando a tua visão, como é que é a compreensão de que ainda as duas coisas são diferentes, as duas experiências são diferentes, foram diferentes, as duas afirmações, por mais que esteja acontecendo da mesma forma, de maneira idealizada assim, Eric ainda está gastando a sua visão na frente do computador, por mais que como é que essa compreensão de que ainda é diferente pode ser aplicada, assim, pode ajudar praticamente nesse mundo ideal metafísico que a gente vive, que a gente é rodeado, infelizmente. Ou felizmente, não sei. Mas que faz parte também do mundo.
Excelente pergunta, excelentíssima. E é nessas perguntas assim que eu fico muito puto e a gente não tá todo mundo presencial aqui. Porque a gente pode fazer uma experiência aqui. Vamos lá. Débora, a gente pode brincar um pouco? Pode abrir o microfone? Pronto. Pode falar como é que está a tua experiência em olhar para o computador? Agora? Como foi minha experiência? Como é que está sendo a experiência agora? De quê? Da aula, do estudo? Tá ótimo. Essa resposta foi muito boa. Tá, só espera um pouco. Essa resposta foi boa, certo? Tu entendeste a pergunta de Erison? Não. Ó, ele perguntou assim, Débora. Como é que a gente vai... Que eu estou falando que a cada segundo nós mudamos a nossa perspectiva e nós somos outra coisa. A cada segundo. E aí ele falou assim, olha, eu estou falando que Eric e eu estou olhando para o computador e minha experiência está sendo uma. Como é que eu vou identificar a diferença de quando eu falar de novo que eu estou experienciando a tela do computador, que vai ser uma experiência diferente e não a mesma? Entende? Entendeu a pergunta? Sim. Uhum. E aí eu vou perguntar de novo para ti. Como é que está sendo a experiência em olhar para o computador agora? Está sendo uma loucura, assim, porque em relação aos estudos e à tela, eu estou tentando prestar atenção a vários conceitos que até então são desconhecidos para mim, porque esse é um dos meus primeiros contatos. Estudando fenomenologia, eu só estudei na faculdade, uma disciplina introdutória, então, assim, está sendo um pouco tenso, porque eu estou prestando atenção a tudo e muita coisa, às vezes, eu não estou assimilando. Ótimo. Mas deixa eu perguntar outra coisa para ti. A tua experiência primeira, quando eu te perguntei da tela, foi igual à segunda vez? Não, porque a primeira vez eu nem entendi. Exato. E isso responde a pergunta de Erison, assim. Se eu te perguntar a terceira vez, vai ser igual à segunda? Não. Provavelmente eu vou falar outra coisa. Outra pessoa, né? Isso significa, Débora, obrigado, pode desligar o microfone. É só para entender o que é a diferença entre a cronologia e a fenomenologia. Que é, a cada segundo, nós nos tornamos outra coisa. É outra coisa. É outra relação. Por isso que na Gestalt a gente vai falar que a experiência acontece entre o organismo e o ambiente. A experiência ela não acontece em Débora olhando para o computador. Acontece num fundo indeterminável de temporalidade que nós não conseguimos abarcar pela percepção. O que acontece nesses 3 microsegundos em que eu pergunto a mesma coisa, entre aspas, a mesma coisa, e acontece coisas diferentes na experiência, significa fundos de historicidade diferentes a cada microsegundo. Fala, Erison. Eu vou simplificar um pouco melhor e aprofundar a minha pergunta. Ou seja, vai ser diferente da forma que eu perguntei antes. Mas, assim, eu vou me colocar no lugar de uma pessoa que não tinha contato com a Gestalt, mas acabou de ter, e aí teve uma certa compreensão do que a gente está falando agora. Como é que essa compreensão de que as experiências são diferentes, como é que eu entender que as experiências, por mais que pareçam repetidas, sejam diferentes, contribuiria no mundo, né, nesse mundo idealizado, esse mundo metafísico, de maneira mais prática, apesar de que a gente acabou de falar que o futuro é imprevisível, é uma ilusão, assim. Porque a gente está rodeado de pessoas que, assim, se eu disser
Eric, tu tá desgastando tua visão na frente do computador. E se você me perguntar, mas não é a mesma coisa do que tu disse antes, eu como uma pessoa comum, eu vou dizer, mas não é verdade? Eric ainda não tá desgastando a sua visão em frente ao computador? Tecnicamente, assim, ela não vai estar errada. A gente vai ter, porque como a gente nasceu nesse mundo, cresceu nesse mundo idealizado, metafisicamente, com esses conceitos fixos, sem essa ideia de temporalidade do Kairos, etc., de fenomenologia, a gente vai continuar dizendo, mas eu tenho razão, Eric ainda está desgastando a sua visão. Como é que nós aqui, adquirindo essa compreensão de que, na verdade, eu estava errado, e é diferente essas duas experiências de Eric desgastando a sua visão, como é que essa compreensão pode contribuir nesse mundo em que a gente vive, nesse campo que a gente vive, que é totalmente idealizado de uma maneira diferente do que a gente está discutindo agora? Como é que a quebra da metafísica pode contribuir para a nossa sociedade, nossas relações? É isso, Erison? No caso Acho que do termo sim, ainda, faz da faz reflexão sentido. de Erison é válido, por serem outros momentos. Isso, né? O ainda não existe, né? A gente tá num processo como um fluxo do rio, né, de Heráclito. A gente não para, ou seja, não existe um ainda sendo a mesma coisa. Mas as reverberações nisso para a sociedade é simplesmente o seguinte, em que nós não podemos determinar o que são as coisas, né? O exemplo muito crasso hoje em dia é o exemplo da meritocracia. E é muito louco como eu escuto isso, assim, deliberadamente, de pessoas falando que tem pessoas na rua porque elas querem estar na rua e querem morar na rua e não fazem nada por isso. Escutar, assim, de pessoas dizer que negro, quando não caga na entrada, caga na saída. Pessoas ainda hoje falando isso, assim. É uma sedimentação sem ter um mínimo de empatia, de alteridade, de experienciar com o outro, ou de pelo menos escutar a experiência, que é codificado metafisicamente. Parece que modifica os recursos que o indivíduo tem para lidar com. Aumentam-se as perguntas e as possibilidades. É perfeitamente isso, Daniela. É exatamente isso. Porque quando você pergunta mais do que você se coloca, quando você se pergunta, você deixa o fenômeno aparecer como ele é. E aí é onde está a coisa da verdade, Kathleen. Porque a verdade ela só pode aparecer no presente. Ela não existe a priori. E aí é o que Daniele falou, assim, quando se aumentam as perguntas, aumentam-se proporcionalmente as possibilidades. A verdade é uma percepção. Fala, Kathleen. A verdade, de certa forma, não querendo relativizar tudo, mas por mais que também a Gestalt e a fenomenologia não acreditem em subjetividade, não seria uma subjetividade? Porque para mim, determinadas coisas podem ser uma verdade, para outras pessoas, não. Mas justamente por isso, porque não é uma verdade. Quando você olha a percepção, aparece a verdade, ela se desaparece no mesmo segundo. A tua experiência presente, ela só pode ser com alguma coisa. Ou seja, se você percebe algo, se você fica de frente com algo, é você com esse algo, nunca é você por você mesmo, não é sua percepção. Quando esse copo aqui doa-se para vocês, vocês visam esse copo. Então não é vocês que estão vendo esse copo. É vocês estão vendo esse copo com esse copo se doando para vocês.
Não existe um para si. O que existe é um junto com, sempre. Por isso que Heidegger, quando ele vai escrever Ser e Tempo, ele vai tentar sempre colocar uma conjunção sem cair no dilema dicotômico de uma polarização de um objeto para um organismo. É sempre um junto com. E aí nós vamos entrando na ideia de intencionalidade. A verdade seria, nesse sentido, na discussão, o que se faz dela em cada momento que passa, perfeitamente. O que existe, Fernando, é exatamente isso, é uma intersubjetividade. Por que é uma intersubjetividade? Que completa o que Matheus está falando, né? É o que a gente faz dela a cada momento. Porque, na verdade, assim, quando eu pego no copo, não sou eu que pego no copo. Isso é uma mentira, velho. Uma mentira inventada por um modernismo científico para nos dizer autônomos, com a premissa de que nós vamos nos individualizar e separarmos uns dos outros, para que eu seja melhor do que você. É a ideia de subjetividade que coloca o branco heteronormativo cis no topo da cadeia hereditária. Então, quem está pegando o copo? Será que eu estou pegando o copo ou o copo está sendo pego? Existiria... olha só, olha como a individualidade é uma ilusão. Eu poderia pegar o copo se o copo não estivesse aqui? Se ele não se doasse para mim como copo? Você pode achar absurdo isso, mas eu vou dizer o seguinte. Não pense no elefante branco. Não pense no elefante branco. Bom, que subjetividade é essa que foi tu que pensaste, mesmo dizendo não, mas é uma coisa que te atravessa e não te controla? Então foi tu que pensaste ou foi algo que te atravessou? Eu já sei que Fernando pensa no gato cinza, mas mesmo assim, quando eu falo no elefante branco, ele pensa no gato cinza. Será que ele que pensa no gato cinza ou ele é atravessado por algo que pensa no gato cinza? É possível dessa conceituação sobre verdade ser usada para defender teorias da conspiração, como a vacinação ser uma implementação de chips no monitoramento? E aí é uma complicação sobre a discussão da ciência, Matheus. A gente entra já nesse assunto. Fala, Lara. Nesse exemplo aí que você usou do copo, né? Assim, quando eu penso em individualidade, eu penso no sentido de existência, né? A pessoa, ela é consciente, ou ela deveria ser consciente do fato que ela existe ali, né? O copo, ele é um objeto, então ele não tem essa consciência, né? Então, assim, quando você falou essa questão assim, se o copo se dá para mim, ou... Não, na verdade, eu que pego o copo, ou é o copo que tá ali para pegar, mas quem botou o copo ali foi você, né? Para você pegar. Né? Aí tem essa questão da intencionalidade. Olha, eu tô ficando com dor de cabeça tentando entender. Perfeito. Não, é importantíssimo, Lara. Essas perguntas são importantíssimas, né? E aí eu volto para o que eu disse antes, assim. Por que fenomenologia é uma ciência difícil? Porque se vocês observarem a criança, ela não é jamais individual e subjetiva. Jamais. Não é ela que faz as coisas. Ela sempre. Perceba a criança, ela nunca é individual. A gente é massacrado durante pelo menos 8 anos para entender quem é individual. Olha só como é a construção. A gente é lapidado, assim, esmurrado, é violentado para dizer que nós somos individuais. Por isso que fenomenologia é uma coisa difícil. Que é voltar a essa criança que dizia, caramba, eu sou o mundo. Eu sou com o mundo. Não existe eu. É uma invenção que nos separa e que nos violenta. Tá? Eu boto o copo para mim, para eu beber. Né? Isso esse pensamento, não se preocupe, Lara, é um pensamento assim que foi nos ensinado e você seria aclamado em qualquer lugar, entenda assim.
O que a gente está tentando fazer aqui é tentar quebrar isso para entender alguma coisa nesse sentido e fazer algum sentido sobre isso. Entende? Que não é dizer que você está errada, né? Até porque mesmo se a gente pensa assim, ó, em termos fenomenológicos, né? O que eu estou falando, por exemplo, agora, não é uma fala minha, é um discurso do mundo. É um discurso atravessado. Isso é intencionalidade. Intencionalidade, para quem ainda não está a par dessa teoria, intencionalidade significa jogar-se para fora. Que é a mesma coisa de toda consciência, consciência para alguma coisa. Isso significa mais ainda, Lara, que não existe a minha consciência. Porque tudo o que você pensa é para alguma coisa. Nunca é para si mesmo. Nunca é para si mesmo. E aí, essa coisa de colocar o copo, de novo, reiterando, não é uma arrogância sua, Lara, mas é uma arrogância nossa de ser humano. De pensar que o mundo é para nós. O mundo é humano. É uma coisa que Russell vai falar que é o predicativo egocêntrico. Predicativo egocêntrico é o ego, o eu, o humano, né? E para além do humano, né, para uma sociedade neoliberal, é o eu cis heteronormativo branco, homem. É esse ego que importa, né? Centrado ao redor dele, com um predicativo. Ou seja, com qualidades que vão em direção a ele. Então, ele é o norte, como diriam os europeus, né? Que o norte significa ir para o norte dos países nórdicos. O que é o predicativo egocêntrico? É pensar que eu coloco o copo para mim. É que ele existe para mim. É que eu pego o copo e coloco ele para mim. Sem pensar na circunstância que é, será que é uma escolha arbitrária realmente? Quando eu penso no elefante branco, foi eu que escolhi pensar no elefante branco? Quando eu sento encurvada com a mão no queixo, foi eu que escolhi? Ou será que eu sou atravessado por um passado em direção ao futuro que é indeterminado por mim mesmo? Quando a gente aprende o individualismo sobre nosso ego centrado, sobre que as coisas do mundo são nossas, eu vou sempre pensar que eu coloco o copo aqui para eu tomar daqui a pouco, depois. E isso é uma escolha minha. Desculpa te interromper. Não? Eu esqueci o nome, como é o nome que não é determinismo, mas também não é livre-arbítrio. Que fica no meio termo, como é o nome? Fenomenologia. Né? Mas tu não disse, né? Porque lembra determinismo, mas não é. Não. É assim, ó. É porque a fenomenologia ali, né? Ela vai quebrar o determinismo ambiental, que é aquele objetivo da ciência em que tudo é externo e nós temos que ficar neutros sobre o objeto, mas também vai quebrar o determinismo solipsista, que é o criado nos movimentos dos anos 60, que se chama psicologia humanista. Inclusive o Carl Rogers está no meio. Inclusive o Viktor Frankl está no meio, que coloca o ser como centro. Como se existisse uma coisa interna, subjetiva, uma coisa que é minha, que está acima de qualquer reverberação. Fala, Catherine, desculpa, faz tempo que tu levantou a mão. Era só nesse sentido, eu acho que é fácil a gente pensar que o mundo é nosso, né? Porque tipo, a gente construiu um mundo para os seres humanos, que essa sociedade de pedra, tecnologia, e tudo tem utilidade, né? Tudo tá para nos servir. É tão absurdo que eu me deparo com pessoas dizendo assim, eu sou vegano, né? Justamente por causa dessa coisa do oikos. Essa quebra do ethos, porque o ethos é uma ética das relações humanas.
E isso ainda é arrogante. Por que não um oikos? Um oikos que é a nossa morada junto com a Terra. Nós não somos humanos que somos turistas que chegamos aqui para explorar a Terra. Nós somos juntos com. Fala, Matheus. É interessante isso sobre o ser humano se colocar no centro, porque vai de contramão ao fato de o ser humano ser, por exemplo, um ser vivo que destoa totalmente do planeta. Diferente dos outros, ele não tem papel algum aqui. Ele não tem importância alguma. Sem ele, o planeta conseguiria sobreviver bem melhor, na verdade. Só que como ele não tem propósito, não tem nada, diferentemente dos outros seres vivos, que entram nessa confluência com o planeta, acabam se criando várias coisas que servem mais para destruir o planeta do que para tentar, como é que eu posso dizer, se ajustar a ele, viver com ele sem necessariamente destruí-lo, que é o que está acontecendo. Isso vai ao encontro do que Daniele falou aqui, Matheus. É justamente o ser humano ele não encontrar um sentido na Terra que a metafísica surge. A gente vai chamar isso, por exemplo, de cosmologia, ou cosmogonia, que é criar um cosmos para que a gente dê sentido às coisas. Então é justamente isso que pega o pensamento dicotômico de uma ética ou de um oikos, que é, tá bom, tá certo, assim, a gente é sempre junto com, não existe um eu, mas se eu quebrar um copo aqui e matar alguém, será que eu não sou responsável por isso? Eu acho que é mais ou menos isso que Daniela quis falar, não é, Daniela? Por causa do contrato social, por exemplo, né? Exato. Regras e normas para conseguirmos conviver pacificamente. Por exemplo, Freud fala que isso é... Matheus, está muito baixo teu fone. Não está escutando. Melhorou. Isso que Eric falou tem relação com o contrato social. Nós precisamos seguir normas, regras e leis para podermos viver pacificamente em sociedade, que é algo que Freud coloca, por exemplo, como, se eu não estiver enganado, essencial para o ser humano conseguir sobreviver. Só que isso é formado de um jeito que acaba favorecendo poucos e maltratando muitos. É como se já estivesse na base para funcionar dessa forma. Perfeitamente. É justamente isso, Matheus, é paradoxal isso, porque é justamente a ideia de subjetividade que faz com que nós dominemos os corpos para violentá-los. Porque se a gente entendesse que nós somos juntos com um copo, e juntos com a natureza, e juntos com o outro, não teria como, em qualquer ética, em qualquer oikos, nós violentarmos outro corpo, que nós estaríamos nos violentando. É muito louco isso, né? Porque a gente pensa que esse pensamento de Daniela é muito comum, né, Daniela? Assim, o predicativo egocêntrico, ele vai nos dizer, caramba, eu sou eu e ninguém pode mexer comigo, eu sou dono do meu próprio corpo, né? Mas justamente a ideia de nos separarmos individualmente e dizer o que é melhor e o que não é, que faz a gente violentar. Em Bastardos Inglórios, tem a primeira cena, o primeiro filme, né, que eu considero que são as primeiras meia horas do filme, ele fala assim, ó, a violência, ela tem senso estético. A violência, ela tem senso estético. Porque quando entra um rato na sua casa, você ligeiramente vai atrás dele para matá-lo. Você quer matá-lo, você acha aquilo a pior coisa do mundo. Porém, se entra um esquilo,
que a mesma coisa do rato, é um roedor que traz doença, que come a sua comida, mesma coisa, porém, com um diferencial. Ele é fofo, né, gente? Ah, para, velho, tu não vai matar um esquilo. Essa cena, no Bastardos e Glórias, ele está se referindo a por que os nazistas matavam os judeus. A moral tem senso estético. A individualização também. Fala, Matheus. Eu me lembro desse conceito no psicólogo que desenvolveu aquele experimento da prisão, que agora eu não lembro o nome dele, em que teve que parar porque as pessoas começaram, os que estavam nos papéis dos policiais começaram a maltratar de verdade, com muita violência, as pessoas que estavam nos papéis de prisioneiro. Aí ele montou uma teoria sobre isso, também de outros trabalhos dele, de que para um ser humano poder violentar outro, primeiro ele precisa necessariamente considerar esse outro um animal, porque nós, por exemplo, nos consideramos acima dos outros animais, nos consideramos melhores. E para nós violentarmos outros seres humanos, nós vamos rebaixar esses seres humanos aos outros animais, que já são rebaixados por nós. Aí assim aconteceu com os negros, com os judeus, com os latino-americanos, principalmente nos Estados Unidos, em relação aos latino-americanos, tem muito isso. Por exemplo, na fronteira que existe nos Estados Unidos, em relação ao México, ela é montada já para as pessoas, ao tentarem entrar nos Estados Unidos, tentarem entrar andando mesmo, elas morrerem no percurso, porque é muito quente, é uma caminhada muito longa, então a fronteira já montada para as pessoas seguirem por um certo caminho para elas poderem morrer antes mesmo de chegar até lá. Porque é ensinado para as pessoas, por exemplo, no caso para muitos estadunidenses, que essas pessoas que estão tentando entrar no país não são pessoas de fato, não são, eles são pessoas, essas outras são uma ralé. E por isso é utilizado como argumento para justificar essa violência. É tanto que divide também animais, né? Por exemplo, na nossa cultura, gatos e cachorros são animais de estimação. Você violentar um deles causa uma polêmica enorme. Mas bois, vacas, são animais para consumo. Então, quando eles sofrem violências, as pessoas se consideram normal porque foram ensinadas que aquilo é normal. Aí, para muitas pessoas, elas são ensinadas a considerar que certas coisas são normais em relação a outros seres humanos, por exemplo. Tipo, no caso dos alemães, que muitos consideravam extremamente normal todo aquele antissemitismo. E conseguiam ter uma família, ter boas relações, por exemplo, ser bons pais, boas esposas, bons filhos, e ainda assim queimar outras pessoas. Cara, eu me deparei esses dias com um antissemita, bicho, é uma coisa louca, assim. É louco. É surreal, é surreal. Mas tu me fizeste lembrar de um episódio de Black Mirror. Para mim essa série é fantástica, assim, para fazer uma metáfora da realidade. Que é pessoalmente, infelizmente, tem coisas na vida que a gente se arrisca para viver demais, né? A gente vai acabar se deparando com umas coisas muito loucas, meu irmão. É louco, velho, assim. Enfim. Não, eu não vou falar detalhes, velho. Assim, porque eu fiquei muito puto. Eu não consegui debater, assim, e assim, eu sabia que ia virar uma violência. Mas, assim, o episódio do Black Mirror é aquele das baratas. Tem um episódio de Black Mirror que eles fazem uma lavagem cerebral nos soldados para que eles vejam que os pobres pareçam com baratas. Eles ficam tão feios e fazem um barulho tão estridente que eles sabem que aquilo é ruim e matam essas pessoas sem perguntar e sem viver ter uma vivência experiencial com eles.
Até que um dos soldados, ele se depara com uma das baratas, uma dessas pessoas que são violentadas toda hora, e ele tem um aparelho que tira essa lavagem cerebral e ele olha para uma pessoa real que está sofrendo lá e não consegue matar mais ninguém. Enquanto que os outros vão lá e matam, né? É isso que acontece. É muito claro isso que Matheus falou, né? Assim, é muito louco muitas pessoas dos Estados Unidos acharem que os mexicanos são pessoas que destroem os Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, em que muitos setores policiais, eles tratam os negros como se fossem nada, como se fossem baratas mesmo, assim, olham torto para qualquer reverberação negra, preta que exista, né? A favela é esquecida, as pessoas pretas são esquecidas, não há espaço, não há pessoas comendo com você no restaurante das capitais, a não ser que eles estejam sendo garçons ou porteiros de lá, né? Eles não convivem, eles não fazem parte do que foi planejado pela branquitude aristocrata do Brasil. Eles, na verdade, fazem parte para servir, ainda como escravos pagos. Porque salário mínimo não é salário mínimo. Salário mínimo é um mínimo para a sobrevivência. Né? É uma forma de estruturação para que você escravize pessoas, elas querendo ser escravas de você. Fala aí, Askara. Não, aqui eu fiquei pensando que essa coisa dos animais, ela tem também um outro aspecto, né? Não só dos animais domesticados. Tem o quanto que a gente está distante de como as coisas são produzidas, né? Tudo. Tanto dentro de um shopping, quando você entra numa Zara, né? E você está completamente distante daqueles sweatshops, né, que chama, nem sei, hoje em dia eles falam que já não fazem, mas obviamente que é mentira, né, como eu aqui, enquanto uma pessoa que foi criada dentro da cidade grande, né, eu só vi uma galinha sendo morta uma vez, sabe, eu nunca vi de fato uma vaca sendo abatida. Eu sei que tem documentários sobre isso. Assista, inclusive. Pois é, mas aí é que tá. Eu quero lidar com essa realidade, sabe? Tipo assim, e mesmo que eu lide com essa realidade só uma vez, vendo um filme, ou uma vez, né? Eu falo da indústria da moda porque talvez é que eu tô um pouco mais familiarizada, assim, vendo os filmes. Mas, cara, se aquilo não está constantemente ali, aquela imagem não está constantemente na tua cabeça, tu vai entrar num shopping, o ambiente vai estar perfeito, a música vai estar maravilhosa, sabe? Vai estar ali na promoção, e aí a dor que vem junto com aquela roupa não vai estar escancarada. Se você não estiver constantemente lembrando o que existe por trás das coisas, por trás desse peito de frango que eu compro no supermercado, por trás dessa roupa que eu compro na promoção, ou, enfim, porque a gente está completamente desconectado, né, de como as coisas chegam, assim. É engraçado isso, Yaskara, porque eu entendo o que você quer dizer, assim, a sua angústia, né? E como é difícil, eu não sei nem a quantas andas em como eu, por exemplo, estou nessa fase. Mas como é difícil a gente quebrar o predicativo egocêntrico. Como é difícil. Porque sempre quando a gente fala, por exemplo, de racismo, é uma coisa que as pessoas se compadecem. Porque é uma coisa de ser humano. E tá certo em você compadecer, é óbvio. Mas quando fala de animais, é uma coisa de consumo. É como se a gente não quisesse largar nosso consumo para o nosso bel prazer e foda-se a violência, e foda-se a ecologia, e foda-se a destruição, né? Tem uma música de Los Hermanos que se chama Primeiro Andar. Para quem é desavisado, vai pensar que é o primeiro andar de um prédio, igual o sétimo andar de outra música, né? Mas primeiro andar é isso, eu preciso andar. Eu preciso dar o primeiro andar. Não importa o que você vai fazer depois. Pode ser que você nunca seja ativista animal
você nunca se importa em ecologia, mas por que não dar o primeiro passo? Por que não lidar com uma das realidades? E eu sei que isso é forte, Yáscara, e eu entendo demais porque é forte, porque isso mexe com o nosso consumo, isso mexe com a nossa trajetória de vida. Eu posso ir para uma coisa muito mais simples, tipo copo plástico. Uhum. Sabe? Muito mais simples. Coisas assim, impactos. Tipo, o tanto de plástico que eu uso em um dia. É o do pão, é o do não sei o que, é do não sei o que, não sei o que. Eu posso até fazer a separação na minha casa. Sim. Mas a própria cidade não tem estrutura que receba esse tipo de separação. Uhum. Então, a verdade é que a gente está completamente separado da realidade da Terra, desse lugar aqui Perfeitamente. bonito, que recebe a gente com tanto amor. A gente Nossa mãe. A gente, eu, inclusive. Assim, Sim. porque eu tenho pequenas práticas, mas a verdade é que no meu dia a dia ainda é difícil. Então, Não é reverbere. difícil, requer um esforço que talvez eu aqui no meu egocentrismo ainda não esteja disposta a olhar. Pois é isso que eu te convido, Yáscara, a que esse grupo seja a redução fenomenológica do desvio no sentido do desiderer, que em francês significa desviar para outro monte, que é a estrela cadente. Que significa a gente vai fazer alguma coisa. Seja lá o que coisa é essa. Eu vou mostrar um texto que você já viu, Yáscara, mas que as pessoas... que eu gosto muito para falar de predicativo egocêntrico. Né? Para quebra de predicativo egocêntrico, esse é um dos textos mais maravilhosos que eu vou ler para vocês. Então, tentem senti-lo nessa discussão que eu estava tendo com o Yáscara e com vocês, né, sobre o oikos da nossa morada na Terra e qual o sentido de a gente fazer o primeiro andar na reverberação do oikos de uma outra política gestalt, do pensamento comunitário, em que a gente vai fazer uma coisa diferente. Vou mandar depois, Catherine, mas vamos ler primeiro. Olha só. Por favor, leiam comigo e sintam. Cara, o presidente em Washington informa que deseja comprar nossa terra. Isso aqui é o chefe Seattle de uma das tribos dos Estados Unidos. Ele é um chefe indígena que falou que o presidente dos Estados Unidos da época, que estava em Washington, queria comprar a terra dele, comprar a terra que ele vivia. E ele fala assim, o presidente em Washington informa que deseja comprar nossa terra. Mas como é possível comprar ou vender o céu ou a terra? A ideia nos é estranha. Se não possuímos o frescor do ar e a vivacidade da água, como vocês poderão comprá-los? Cada parte dessa terra é sagrada para o meu povo. Cada arbusto brilhante do pinheiro, cada porção de praia, cada bruma na floresta escura, cada campina, cada inseto que zune, todos são sagrados na memória e na experiência do meu povo. Conhecemos a seiva que circula nas árvores, como conhecemos o sangue que circula em nossas veias. Somos parte da terra, e ela é parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs. O urso, o gamo e a grande águia são nossos irmãos. O topo das montanhas, o humus das campinas, o calor do corpo do pônei e o homem pertencem todos à mesma família. A água brilhante que se move nos rios e riachos não é apenas água, mas o sangue de nossos ancestrais. Se lhes vendermos nossa terra, vocês deverão lembrar-se de que ela é sagrada. Cada reflexo espectral nas claras águas dos lagos fala de eventos e memórias na vida do meu povo. O murmúrio da água é a voz do pai do meu pai. Os rios são nossos irmãos.
Eles saciam nossa sede, conduzem nossas canoas e alimentam nossos filhos. Assim, é preciso dedicar aos rios a mesma bondade que se dedicaria a um irmão. Se lhes vendermos nossa terra, lembrem-se de que o ar é precioso para nós. O ar partilha seu espírito com toda a vida que ampara. O vento, que deu ao nosso avô seu primeiro alento, também recebe seu último suspiro. O vento também dá às nossas crianças o espírito da vida. Assim, se lhes vendermos nossa terra, vocês deverão mantê-la à parte e sagrada, como um lugar onde o homem possa ir apreciar o vento, adocicado pelas flores da campina. Ensinarão vocês às suas crianças o que ensinamos às nossas? Que a terra é nossa mãe? O que acontece à terra acontece a todos os filhos da terra. O que sabemos é isto: a terra não pertence ao homem. O homem pertence à terra. Todas as coisas estão ligadas, assim como o sangue nos une a todos. O homem não teceu a rede da vida, é apenas um dos fios dela. O que quer que ele faça a rede, fará a si mesmo. Uma coisa sabemos: nosso Deus é também o seu Deus. A terra é preciosa para ele e magoá-la é acumular contrariedade sobre o seu Criador. O destino de vocês é um mistério para nós. O que acontecerá quando os búfalos forem todos sacrificados? Os cavalos selvagens todos domados? O que acontecerá quando os cantos secretos da floresta forem ocupados pelo odor de muitos homens e a vista dos montes floridos for bloqueada pelos fios que falam? Onde estarão as matas? Sumiram. Onde estará a águia? Desapareceu. E o que será dizer adeus ao pônei arisco e à caça? Será o fim da vida e o início da sobrevivência. Quando o último pele vermelha desaparecer, junto com sua vastidão selvagem, e a sua memória for apenas a sombra de uma nuvem se movendo sobre a planície. Estas praias e estas florestas ainda estarão aí? Alguma coisa do espírito do meu povo ainda restará? Amamos essa terra como recém-nascido ama as batidas do coração da mãe. Assim, se lhes vendermos nossa terra, amem-na como a temos amado. Cuidem dela como temos cuidado. Gravem em suas mentes a memória da terra tal como estiver quando a receberem. Preservem a terra para todas as crianças e amem-na como Deus nos ama a todos. Assim como somos parte da terra, vocês também são parte da terra. Esta terra é preciosa para nós, também é preciosa para vocês. Uma coisa sabemos, existe apenas um Deus. Nenhum homem, vermelho ou branco, pode viver à parte. Afinal, somos irmãos. Isso é um indígena. Por isso que eu falei que existem fenomenologias. E ela não é europeia. Espírito. Vamos ler a queda do céu aqui nesse grupo, então, né? Vamos sim. É proposta para aquela da encruzilhada, tá no cronograma. Sério? Sério, seríssimo. A queda do céu. A queda do céu é maravilhosa. Inclusive, Aspa, tem Entre Nós, não sei se você conhece, Ideias para o Fim do Mundo, de Ayrton Krenak, e assim vai. Perfeito. Arrasou. O Corcel Indomável, onde os personagens falam algo muito semelhante. Vamos anotar esse filme aí, né? Porque a gente tem que fazer também, eu não sei se vou ter tempo, mas a gente vai ter que fazer nosso cinema no Parresia também, para discutir filmes, como intervenção, engajamento e política. Mas não sei, não vou prometer nada. Vamos lá. Avatar é uma personificação dessa carta. O Avatar é outro, né? Assim, é fantástico, é imprescindível, né? É muito episódio, né? Mas tem que assistir. Mas eu acho que o principal a saber é que é conseguir sair dessa visão mesmo
de que isso é uma visão de mundo. Tipo, isso é o que eles são, de fato, né? Tipo assim, é assim que eles sentem a vida. É assim também que eu sinto a vida. Mas por estar aqui também entre um monte de prédio, às vezes talvez me esqueça um pouquinho. Mas é uma forma de sentir a vida, né? É uma forma de ser, eu não sei se eu estou entrando aqui num negócio de subjetividade. Mas não é uma viagem, né? Acho que basicamente isso, assim, não é uma viagem, é realmente sentir o espírito da Terra em si e as dores da Terra em si, né? Uhum. Tem uma coisa, Yaskra, assim, que eu não sei quem falou de niilismo aí, né? Mas o niilismo, ele não se preocupa muito com as relações, né? Que na verdade, assim, é saber que nada realmente no universo faz sentido. Não existe um sentido para o universo, nós vamos todos morrer, e daqui a pouco, assim, nada disso é relevante, não existe um sentido em si. Porém, e aí você falou muito bem, assim, sentir a Terra, e aí eu não sei se você corrobora com isso, mas quando o chefe Seattle ele fala que os ventos, eles são uivos nossos ancestrais, e que com eles nós estamos, significa que, ao fazer prédios, nós barramos nossos ancestrais e nossa ligação com a Terra. E a ligação com o céu também. Com o céu também. Eu mal consigo ver a lua. E com o horizonte. O horizonte é a nossa principal fonte de utopia, que nos faz andar e quebrar as coisas. Que nos dá esperança no verbo esperançar, que Paulo Freire vai falar. Do verbo de agir. E é outra coisa também que nós precisamos ficar atentos aqui, atentas, sobre a fenomenologia que nós estamos fazendo, que não é apenas ver. A fenomenologia não tem apenas com ver, mas ver no sentido de ato, de esperançar. E a utopia é importante. Prédios atrapalham a utopia. A gente não consegue ver o horizonte, entende? A gente só consegue ver uma estruturação neoliberal de um crescimento de pessoas que estão ganhando muito dinheiro, que a gente tem que correr atrás delas. Utopia é dizer o seguinte, que nós não participamos desse jogo. E clinicamente, quando eu falo clinicamente, não é 4 paredes, não é aquela sala. Estou falando de mundo. Vem de clínicos, que significa desvio, clinamen. O desvio sobre o que está acontecendo. Tá, tem prédios, tá, a gente vive no capitalismo, tá tudo bem. A gente está aqui inserido. Mas eu quero fazer algo diferente. Eu não quero participar como quem participa apenas confluente com as coisas que estão acontecendo. Eu quero criar uma comunidade em que a gente possa fazer algo diferente. Ainda não, Lara. Tu acredita? Ainda não assisti, mas é imprescindível, com certeza. Então, gente, 15 minutos. A gente teve um bom encontro sobre predicativo egocêntrico. O que vocês acharam? O que estão aí com vocês? O que incomodou? O que ficou? O que vocês indicam? O que vocês discordam? O que vocês querem me dizer? Chama a responsabilidade? Como assim? Ela chama a responsabilidade para onde? Para o quê? Essa questão... Estão me ouvindo? Essa questão de que eu estou nesse mundo, então, ok, vou questionar ele, eu vou duvidar dessa realidade que me for imposta para achar outras responsabilidades, mas eu devo questionar ele e eu devo tentar agir sobre essa realidade que me foi imposta. Perfeitamente. Perfeito. Porque apesar... Isso sim... Hã? Então, sim, chama a responsabilidade. É isso que eu fiquei confusa antes. Sim, sim. Mas é uma responsabilidade, Daniela, é uma boa pergunta, assim, que também tem a ver com a tua pergunta também do início, né? Que é, sim, já que já não existe eu, que tipo de responsabilidade é essa, né? E sim, apesar de não existir um eu, é no corpo que a gente reverbera um desvio.
uma diferença. Então, é te afetando que eu posso mudar, né? E aí muda uma conjuntura. É saber que essa minha afecção com você, por exemplo, que está fazendo a pergunta e estou trabalhando alguma coisa com você, outras pessoas estão ouvindo também, isso significa que a gente está fazendo uma afecção em conjunto, mas que teu corpo vai mudar significativamente para que tu faça em conjunto com outras reverberações. Isso significa que a gente tem uma responsabilidade sobre isso, mas não pode ser uma responsabilidade condenatória. Entende? É por isso que a gente não atende pedófilo na clínica como condenando ele, dizendo que ele é um safado, cretino, que vou ter que mudar, filha da mãe. Mas na clínica não é lugar de militância. Clínica é lugar de acolhimento, entendimento e construção criativa sobre algo novo. Porque a gente considera que não é ele ou ela, e sim uma conjuntura social. E é por isso que eu falo sempre que suicídio não é uma escolha individual sobre existir da vida, é um assassinato social. Não existe essa escolha. Não existe escolha, gente. Não sou eu que boto o copo na mesa, entende, Lara? O copo, ele se coloca na mesa junto comigo. Não se sabe quando foi que o problema é isso. E para que eu estou fazendo isso? Se é por exemplo ou porque eu quero, ou porque eu quero te mostrar alguma coisa, ou porque eu quero beber o vinho. Uma pessoa que suicida, ela não quer se suicidar. Ela simplesmente suicida. É junto com o ambiente. Imagina, né? Tem as Ilhas Salomão, não sei se você já ouviu falar das Ilhas Salomão. As pessoas que precisam plantar nas Ilhas Salomão, elas não cortam as árvores com machado. Elas, por vários anos, elas jogam energias negativas e xingam as árvores até elas ficarem murchas, velhas, e elas morrem. Isso não é misticismo, isso não é mito, isso é real. Imagine uma pessoa, um suicida. Não é escolha. Fala, Matheus. Eu estou lendo um livro agora sobre suicídio e uma parte fala sobre esse aspecto, sobre um aspecto que é interessante, dentre tantos fatores que influenciam o suicídio, tem um aspecto que é o aspecto vingativo. No caso da pessoa que se suicida, não de maneira geral, mas ter uma característica vingativa em relação ao que provavelmente provocou esse suicídio. Por exemplo, uma forma de... É mais um conceito da psicanálise, se eu não me engano, de utilizar seu próprio corpo para provar para as outras pessoas o que elas fizeram com você, já que você não achou nenhuma outra maneira de provar isso. Aí você utiliza o seu próprio corpo a ponto de se matar como uma forma de vingança. É tanto que um dos aspectos da ideação suicida, eu acho, já na ideação, é você pensar muito em como é a reação das outras pessoas ao se deparar com a sua morte. Saber que foi por um suicídio. Você pensar, você imaginar, refletir como seria. O que prova que não é uma escolha individual, né? Intencionalidade é o conceito de que toda consciência é consciência para alguma coisa. E lembrem-se, para responder a pergunta de Lara, então como seria essa responsabilidade, né? Lembrem-se que consciência, e é onde está uma outra coisa que é difícil de engolir, mas a gente vai tentar mastigar isso. Eu tenho feito isso, né? Quem está aqui no grupo há muito tempo, como Matheus, Lilian, Rita, Fernando, sabe que eu tenho batido nesse martelo, né? Que a consciência não é nossa. Não existe consciência de Eric. Existe uma consciência
junto com o que é apresentado no presente em que algo acontece. E para responder a pergunta de Lara, a responsabilidade é que, como eu falei para a Daniela, né, apesar de não existir um eu, é no corpo que se desvia. Isso significa que, por exemplo, o simples fato de alguém acolher e dar ao pedófilo, por exemplo, a significância de que ele está fazendo algo, faz com que ele desvie para outro canto. Não se sabe para onde, se é bom ou ruim. Mas uma pessoa que, por exemplo, está desmanchando, degradando a cidade, uma coisa que é coletiva, ela tem no corpo dela algo para ser desviado junto com outras pessoas. Que é diferente de eu condenar lá para uma prisão e dizer você está errado e você está condenado à prisão e você não pode mais fazer isso, como se fosse contornar alguma coisa. Pelo contrário, algo nela está pedindo socorro para uma violência em que ela, no corpo dela, é responsável. E é com ela que nós vamos trabalhar. Se Lara bate em Asca, por exemplo, não vou trabalhar com Débora a violência. Vou trabalhar junto com Yáscara e com todo mundo aqui o que Lara fez com Yáscara. Mas ela não fez só. Mas a responsabilidade a gente coloca no centro, num pivô. Porque Lara, ela, quando bate em Yáscara, ela é temporalmente uma reverberação do mundo. E é naquela reverberação, como se fosse um furacão no mundo. Lá não é onde acontece? O Katrina aconteceu nos Estados Unidos, não foi no Brasil. É uma reverberação do mundo. Então, naquele ponto, é que vai ter que ser feita alguma responsabilidade. Fala, Yáscara. Eu estava pensando aqui em coisas de campo. Porque eu percebo que, por exemplo, tem coisas que o encontro aqui, tipo, repetidas vezes o meu encontro contigo me desperta questões muito parecidas, entende? Então, o que é que isso, se não tem esse tipo de subjetividade, mas tem algo no nosso campo que se encontra e que me faz pensar aqui sobre questões materialidade, maternidade, natureza, árvores. Então, o que é isso? O que é esse campo? Se ele não é composto de uma interioridade. Pergunta de 1 milhão, responde aí, Érica. Pergunta de 1 milhão. De 1 milhão. Porque tem também esse lugar do campo dos pacientes que chegam, né? Que chegam, tipo, nossa, eu atravessei essa questão, ou estou atravessando essa questão, bora junto. Ou ainda, tipo, não faço a menor ideia como atravessar isso contigo. E socorro, também vou me afogar aqui. Saca? É simples. Então vai lá. Não, mas é simples, mas não deixa de ser rígido. É por isso que é difícil conceber. A fenomenologia é uma ciência difícil nesse sentido por causa disso, né? Porque é difícil conceber no que a gente está cronologicamente habituado. Mas é simples assim. É só você pensar o seguinte: esse mesmo paciente, ele não vai ser a mesma pessoa com você e comigo. Porque se fosse uma subjetividade interior, ela não precisaria mudar contigo nem comigo. Mas e isso que tu traz contigo? O que desperta isso aqui em mim? O que é isso? Não sei. O fundo. Isso o Daniel resumiu bem, assim, é o fundo. O que é o fundo para a gestalterapia? É outro conceito, né? Fundo é tudo que é temporalmente arrebatado por uma relação, e essa relação não é só de duas pessoas, é a relação entre todo um conjunto de pessoas e ambiente, vivo e não vivo. Isso é fundo. Ou seja,
é inabarcável. Por isso que eu não sei. E o campo, Eric, o que é? É isso, é fundo. Não, o campo eu vejo como uma energia, né? Assim, a minha percepção que eu tenho de campo é como se fosse uma energia. Energia que eu não sei é um dos de onde elementos. vem. Como é? É um dos elementos. É, né? Um dos. Entre os infinitos que são o campo. A gente não pode repartir, definir o campo, porque o campo é uma infinidade que é inabarcável. É passados e futuros acontecendo ao mesmo tempo de toda a circunvisão de todos os objetos e pessoas que estão conosco. E toda a nossa história, tempo, contigo, comigo e com todos que estão ao redor. Ou seja, não é inabarcável. Por isso que o que acontece na experiência não é uma subjetividade. Porque eu não levo nada. As coisas só acontecem porque acontecem sempre. Elas não acontecem para mim mesmo, nunca. Nunca para mim mesmo. Ai, mas eu adoro quando alguém diz assim. Ah, não, mas quando eu tô no chuveiro, assim, sozinho, tomando banho, aí eu começo a pensar em coisas ali, só sou eu, velho. Não. Jamais. O que a nossa arrogância não nos deixa entender é que quando a gente canta alguma coisa, ou quando a gente pensa alguma coisa no banho, aquela água que está derramando sobre você, e aquele azulejo, e o ar que você está respirando, influenciam todos no seu pensamento daquela hora. Você pensa que é seu. Então, o que tu tá querendo dizer é que a gente nunca tá sozinho. Nunca, exatamente. Então, a gente existe sempre sempre com alguma coisa. Com alguma coisa. Nós somos com. Nós não somos separados, né? Qual a diferença entre o ar externo e o ar que você respira? Quando é que você diferencia o que você respira e o que você não está respirando? Não há um momento certo, né? Fala, Kathleen. O gato super round. Tá bom. Fala, Kathleen. Dessa questão, assim, que a gente leva alguma coisa para a experiência, como se que as pessoas vão entender isso como uma subjetividade, né? Mas, tipo, não é nosso. É minha experiência passada que eu já tive com o mundo, né? Não só passada. E é onde está outra questão, assim. A gente não entende que nós não somos apenas passado e presente, mas nós somos futuro também. Olha, a Yaskra já deu, né, Yaskra? Já deu. Acabou. Depois dessa, olha só. Duas coisas que eu quero citar desse livro para a gente encerrar. Afinal, em ambos os casos, trata-se de trabalhar com base em um fundo irredutível de potencialidades, em que não se pode dizer o que é meu e o que é do outro, o que é da cultura, o que é da natureza. Não se pode dizer que é de alguma coisa. E para fechar, essa postura está cunhada pelo uso do termo ethos, com a letra eta inicial, que em grego se escreve em grego, o qual era empregado pela cultura helênica em seus primórdios para significar morada, abrigo ou refúgio. Lugar onde somos autênticos e despidos de defesas, onde estamos protegidos, abrigados e podemos receber o outro. Ou seja, como nada existe, nada é nosso, é uma arrogância fela da puta a gente achar que é alguma coisa, que temos alguma coisa, para imbricar o outro no que é a nossa arrogância de querer ser algo. E ao querer ser algo, nós não deixamos o outro aparecer. É desfenomenalizar o outro. Não deixar o ser aí. Vamos tirar fotos? Quem quer aparecer na câmera? Obrigado por gravar, Alan. Eu vim fazendo aqui. Obrigado por gravar toda a minha falta de dicção sobre desfenomenalizar. Eu tenho que aprender isso, é uma palavra importante. Não é isso não, foi tu disse um palavrão, eu nunca ouvi tu falar um palavrão.
minha vertente protestante não deixa, né? Posso encerrar a gravação? Não, tirar foto primeiro, aí tu encerra a gravação. Ah, tá. Todo mundo aparecendo. Quem quer aparecer, claro. Dou-lhe uma. Quem puder tirar o print também. Quando eu falar o 3, todo mundo tira o print, quem puder. Então vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Tirei, gente. Muito obrigado pela noite. Muito obrigado pela discussão, foi maravilhosa. Aí nós nos encontramos aqui há 15 dias. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Até a próxima.